E vamos para mais uma aula do nosso curso Destravando a Produção Acadêmica. Nessa aula teremos aqui um bate-papo sobre a pergunta problema. Para quem não sabe, a pergunta problema é a pergunta que norteia todo o seu trabalho, ou seja, é a partir dela que você vai desenvolver toda a sua pesquisa. Toda pesquisa parte de uma interrogação. A pesquisa científica ela é investigativa e por isso você deve pensar primeiramente através de uma interrogação, tá? Chamada pergunta problema. Essa etapa inicial de qualquer pesquisa é baseada na definição da pergunta problema. Essa pergunta irá nortear todo o estudo e estabelecer o objetivo e o escopo da pesquisa, ou seja, como falei, a partir de uma interrogação, a partir de uma investigação, é que você irá produzir toda a sua pesquisa. Em relação à definição do problema, se eu repetir aqui, problema, vou cortar depois. A pergunta problema é uma questão central do trabalho, em que o pesquisador busca responder através da sua investigação. Ela define o que será estudado, os objetivos da pesquisa e o problema a ser solucionado. Vejam bem, quando eu falo pergunta-problema, ela surge na pesquisa com forma de interrogação. Na pesquisa, você deve também já começar com uma hipótese. A hipótese é uma resposta que você dá, uma possível resposta que você dá para aquela pergunta-problema e que você vai iniciar com essa ideia prévia. Porém, ao longo da pesquisa, você irá confirmar ou não essa sua hipótese. É muito importante isso. Por exemplo, você pode questionar, fazer uma pergunta problema, como por exemplo, será possível ou se o ensino de história poderia contribuir para a compreensão da história da sociedade? Então, você vai com a pergunta problema, se o ensino de história poderia contribuir para a compreensão da história da sociedade. Na minha hipótese, sim. Então, que argumento eu vou dar? O ensino de história contribui para a identidade social, para a compreensão de ser no mundo, para a compreensão do sujeito. E na pesquisa, eu vou confirmar ou não se o ensino de história contribui para esses aspectos. Mas, de todo modo, pensa aí num problema que você gostaria de responder, uma pergunta que você gostaria de pesquisar para obter uma resposta. Pensou? Beleza. Então, a partir daí, formula a tua possível hipótese. Qual a resposta que você previamente daria para essa pergunta? Mas voltando então aqui para o nosso texto, vamos lá. Em relação ao problema, temos aqui o foco, que é a pergunta de grande problema para que você vai responder ao longo da pesquisa. E essa pergunta tem que ser bem amarrada, tem que ser bem fundamentada, tá? Ter muita clareza no que você escreve é muito importante também. E você deve escrever, como falei anteriormente, para que aquele leitor compreenda. A ciência deve estar ao alcance de todos, de modo que você fale e o outro compreenda. E também estabelecer a relevância. É importante a sua pesquisa? É importante essa sua indagação? Qual é a relevância dessa pesquisa para a universidade? Qual é a relevância para você? Qual é a importância dessa pesquisa para a sociedade? Se você não sabe, fica difícil outra pessoa saber. Então é muito importante você começar a sua pesquisa já tendo em mente qual o problema, qual a hipótese, qual é a justificativa. Como é que você justifica isso? Como é que você justifica pesquisar tudo isso que você vai fazer para fazer um artigo, um TCC, uma tese, dissertação, se você não sabe a relevância desse tema para a sociedade? Então temos aqui um exemplo de boas e más perguntas para o problema. Uma boa pergunta é: quais são os efeitos da poluição no ar, do ar nas taxas de incidência de doenças respiratórias na população urbana? Nessa pergunta aqui, eu tenho toda uma delimitação. Primeiro, a causa, que é a doença respiratória, e tenho também a delimitação, população urbana. Se é urbana, eu não tenho que desviar minha pesquisa para pesquisar a poluição rural. Não tenho que desviar minha pesquisa para pesquisar sobre
a vida no interior, mas apenas em núcleos urbanos. Para delimitar melhor, eu poderia direcionar essa pesquisa para uma cidade específica, para a Grande São Paulo, Rio de Janeiro, para Salvador. Então, se essa poluição ela afeta os problemas respiratórios da cidade, da grande capital, não só centros urbanos, população urbana, mas de modo específico uma cidade. Se eu quiser delimitar melhor, ou se eu quiser delimitar ainda mais, eu poderia restringir essa pesquisa a um ano específico. Quais os efeitos da poluição no ar, poluição do ar, perdão, no aumento das doenças respiratórias no ano de 2022 na cidade de São Paulo. Para pesquisar isso, eu poderia recorrer a fontes como ir aos postos de saúde, ir aos grandes hospitais metropolitanos. Eu poderia então pesquisar hospitais universitários, poderia pesquisar reportagens de jornais, tá? Para poder então fundamentar essa minha pesquisa. E contribuir também com essa delimitação com o que a ciência fala sobre o excesso de poluição na vida daquelas pessoas que têm problemas respiratórios. Então, de todo modo, a pergunta problema ela vem em forma de interrogação. A partir da interrogação é que eu vou ampliar e vou produzir a minha pesquisa para responder. De modo superficial, eu posso dar minha hipótese e dizer que sim, a poluição do ar nas grandes capitais, na região urbana, contribui expressivamente para o aumento das doenças respiratórias. Mas como não é um trabalho de achismo, eu devo então amparar o meu trabalho em fontes sérias. Quais são as fontes? Livros que falam sobre doenças respiratórias, artigos, dissertações, posso ir em hospitais, pedir acesso ao prontuário se o médico fornecer, se o hospital tiver esses dados. Então, para que a partir daí eu possa fundamentar minha pesquisa e respondê-la em forma de texto acadêmico. Vamos à pergunta. É uma pergunta muito superficial, como o que é poluição do ar. Ao dizer apenas o que é poluição do ar, fica uma coisa muito vaga. Eu posso pegar no dicionário e já ter a resposta. Eu posso pegar no Google e já ter a resposta de imediato. Mas um trabalho, ele é uma produção contínua. Ele é algo mais fundamentado. Eu não posso dizer no achismo. Não posso dizer apenas o que eu acho, mas fundamentar cientificamente, apontando dados, apontando informações, utilizando de fontes confiáveis que possam aí fornecer as bases para essa produção. Então, como formular uma pergunta-problema? Temos aqui então, vou repetir também aqui, pergunta-problema. Temos aqui então que é necessário você identificar o tema da pesquisa, saber primeiramente o que você quer pesquisar, tá? Muito importante. Você então buscar então o objetivo da pesquisa, então formular os objetivos que você quer elaborar ao longo do texto, responder ao longo do texto. Qual o objetivo? Se você não tem o objetivo da pesquisa, fica difícil, você não sabe onde você quer chegar. Evitar então ambiguidades, falar de modo bem conciso, tá? Não utilizar de termos abstratos, não utilizar de termos ambíguos que possam levar o leitor a se confundir, e considerar também o impacto e a viabilidade da pesquisa. Qual a relevância dessa pesquisa? Essa pesquisa é possível de ser realizada? É uma pesquisa que você vai conseguir ter acesso a fontes? Se você não consegue ter acesso a essas fontes, não vai ser viável produzi-la. Eu posso pesquisar, por exemplo, sobre a vida da mulher afegã no ano de 2002. Posso pesquisar. Mas será que eu vou ter fontes suficientes para investigar isso? Será que eu vou conseguir ter contato com mulheres afegãs que viviam na região do Afeganistão no ano de 2002?
Então, para tudo isso que eu vou fazer, eu preciso considerar a viabilidade da minha pesquisa. Se ela for uma pesquisa que não está possível de ser realizada, é melhor nem começar. E as considerações finais, que elas fornecem um pilar fundamental para a pesquisa científica, ou seja, é aquilo que eu considero a partir de tudo que eu pesquisei. Se eu pesquisei sobre tal tema, eu devo ter então, nesse momento, as minhas considerações sobre o tema, ao ponto de levar então o meu leitor a compreender aquilo que eu entendi e aquilo que eu quis passar ao longo da pesquisa. E aí ele vai acompanhar todo o seu processo, desde a introdução, desenvolvimento e as considerações finais, que são conclusões que você tem na sua pesquisa. O ideal não é você colocar conclusão, mas considerações finais, porque conclusão passa a ideia de que aquela pesquisa está encerrada, está concluída, mas é apenas o que você considera naquele momento sobre aquele tema que você pesquisou. E a pesquisa ela não é fechada, ela está sempre aberta para a continuidade. Então por isso que não é uma conclusão, para que você feche a pesquisa e ninguém mais conclua porque você concluiu. De todo modo, essa foi nossa aula sobre pergunta-problema. Espero que tenham compreendido e voltarei na próxima aula. Aguardem aí. Forte abraço e até já.